Olá, eu sou Daniela Freitas e esse é o meu PCC de Filosofia da Educação. Eu curso licenciatura em História na Universidade Estácio de Sá. Eu já fui professora, eu dei aula de Direito Internacional, dei aula de Direito do Consumidor, dei aula de Direito Civil, dei aula de Direito Constitucional na Escola Superior Cândido Mendes. Eu sou filha de professora, então a minha mãe geralmente me ajuda em alguns trabalhos. E para esse trabalho especificamente, eu conversei com Thaís Bezerra, que é uma maestrina e professora da Rede Municipal de Ensino. Ela leciona música numa escola municipal, se eu não me engano, em Ramos, é o município aqui do Rio de Janeiro, aonde fica a escola que a Thaís dá aula. As perguntas feitas foram: qual o papel do docente na formação do sujeito? Quais são as principais reflexões acerca de um aluno que um professor não pode nunca esquecer? Quais os pensadores lhe ajudam a compreender a condição dos sujeitos da educação e como acontecem as relações interpessoais em sua sala de aula? As respostas da Thaís foram muito objetivas, então eu vou procurar fazer uma breve reflexão em cima do que ela me respondeu. A primeira pergunta, que era qual o papel do docente na formação do sujeito, ela respondeu que o docente compartilha, ensina e aprende ao estabelecer a relação com os alunos, ter empatia, ser curioso, buscar se qualificar. Eu entendo isso como a forma que você professor, está em sala de aula passando o conteúdo programático para aquela disciplina. Eu entendo que o professor tem que chegar até o aluno. O professor ele precisa falar com quem está entendendo, com quem tem que aprender, com quem precisa entender aquele determinado ponto, aquele determinado tópico que está sendo trabalhado em sala de aula. Né? Quais são as principais reflexões acerca do aluno que um professor não pode esquecer? Se preocupar com as diferentes expectativas do aluno. Eu acredito que na música, a expectativa que o aluno vai criar para aprender um instrumento musical, a cantar, a tocar, né, vai ser completamente diferente daquela que o aluno que está no CUSP-GIS, né, que você não tem uma aula prática, que você não toca no instrumento, por exemplo, quando você vai estudar história. A expectativa do aluno, eu acredito que é entender o que aconteceu no passado. Então, essas diferenças de expectativa dos alunos, elas estão muito ligadas à disciplina que está sendo ministrada naquele momento, naquela aula, naquele curso. Vamos lá. Quais os pensadores lhe ajudam a compreender a condição dos sujeitos da educação? Bom, os pensadores, eu acredito, a Thaís não respondeu essa pergunta, ela deixou ela em branco, e eu tinha entendido que ela deixou em branco porque são e foram tantos. Por que isso? Porque a educação, ela depende do que o Ministério da Educação, né, o MEC, determina que seja estudado, que seja avaliado, que seja o conteúdo programático que vai ter naquela disciplina, naquela série, naquele ano. E aí naquele ano é o ano que o aluno está vivendo, porque a aula de história do 7º ano hoje é diferente da aula de história que eu fiz lá nos anos 90, lá nos anos 80, quando eu estava no 8º ano, quando eu estava no 7º ano. A perspectiva de como você ensina muda muito em relação ao que está sendo explicado, ao que vai ser explicado, porque depende de um contexto social onde a disciplina está sendo trabalhada. E a última pergunta: como acontecem as relações interpessoais em sua sala de aula? A Thaís respondeu: considero ser a base de tudo, fundamental para o desenvolvimento de ambos. Interação com o alunado também é importante, pois contribui com a troca de saberes entre eles. Eu acho que é muito falho na disciplina, que qualquer seja ela que você vai ensinar, é você acreditar que você é o professor, que você é o dono da matéria e que o seu aluno não vai te ensinar nada. Porque quando você está, por exemplo, numa aula de direito do consumidor, você tem que explicar para aquele aluno que está ali na sua frente, não tem nenhuma noção de direito, como ele vai se comportar num papel de sujeito de direito, sujeito do direito de ser um consumidor
e ter os seus direitos assegurados pelo Estado com E maiúsculo, porque aí significa poder público, para trazer para esse aluno o que é o direito do consumidor para ele, como é que ele vai ser respeitado enquanto cidadão, enquanto aluno, enquanto pessoa. Então, essa troca de saberes entre os alunos e entre o professor e o aluno, eu acredito que ela seja absolutamente fundamental para que as interações, para que as relações interpessoais na minha sala de aula sejam positivas e frutíferas. Acredito que é isso. Boa tarde e obrigada pela atenção.